Ok, boa tarde a todos. Estamos aqui no UNIT, no Direito. Vamos ter um bate-papo, um live com um grande professor, Rodolfo Pamplona Filho, meu querido amigo, irmão. Nós estamos, então, abordando hoje o tema dos impactos da pandemia nas carreiras jurídicas de uma forma geral, tanto aquelas exercidas hoje pelos profissionais que já estão no mercado profissional, como também os acadêmicos, já que boa parte daqueles que vão assistir a nossa live hoje são alunos da graduação e estão naturalmente preocupados com os efeitos que essa pandemia vai ter no futuro deles, no futuro de todos nós, né? Mas especificamente no futuro, então, daqueles que amanhã se tornarão profissionais de direito. Eu quero agradecer, né, a coordenadora Marta Guaraná, da UNIT Pernambuco, pelo convite feito tanto à minha pessoa como ao professor Rodolfo, e também a toda a estrutura da UNIT para a realização deste evento. Eu sou professor aqui em Pernambuco da instituição que hoje se chama UNIT, há mais de 15 anos, e eu conheço a UNIT em Aracaju há mais de 20 anos, e só tenho elogios a oferecer a toda a direção e a coordenação. E elogios eu tenho de sobras para oferecer a esse meu querido amigo Rodolfo Pamplona Filho, que é juiz do trabalho, é professor da Universidade Federal da Bahia, é também acadêmico da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e está aqui para compartilhar conosco os seus pensamentos em relação a esses impactos. Eu costumo, Rodolfo, ministrar cursos em escolas judiciais, abordando o tema o trabalho do futuro e o futuro do trabalho. E uma das grandes preocupações que eu sempre manifesto é a necessidade da conscientização dos profissionais de hoje, dos profissionais de amanhã que estão nos assistindo, acerca da necessidade de sempre estarem atentos às mudanças que estão operando diariamente, aos chamados processos disruptivos que estão modificando por completo padrões antes interpretados como absolutos e perenes, e como, então, nos adequarmos a essas mudanças. Eu acredito que isso talvez seja o primeiro passo para buscar visualizar e refletir como nós vamos reagir à atual situação e as repercussões dessa atual situação no futuro, envolve exatamente essa conscientização e sempre estar atento às mudanças que estão sendo promovidas e visualizar, identificando essas novas condições para que possamos, então, desenvolver uma adaptação a essa nova realidade. Mas deixa eu passar a palavra ao meu querido amigo e irmão Rodolfo, para que ele possa, então, tecer seus comentários sobre esse assunto. O Rodolfo é um querido de todos, é uma das mentes mais brilhantes que nós temos aqui no país, não apenas na área de direito, mas em múltiplas áreas. O Rodolfo também é entrevistador, é um host do Papiano com Pamplona, um excelente show, e também é um músico, um excelente cantor, né? Rodolfo e os Crooners, que é uma banda bastante famosa. E então nós temos muito privilégio de ter esse ser humano maravilhoso e com múltiplos talentos. Meu amigo Rodolfo. Meu amigo Sérgio, é um prazer participar aqui de qualquer evento que esteja chamado por você ou pela minha professora Marta Guaraná. Para mim é sempre poder servir através aqui, talvez, da live aqui na UNIT. Preciso dizer que eu estou numa situação aqui complicadíssima, que eu sou um homem de palavra só e não deixo de cumprir meus compromissos, mas eu estou literalmente também participando aqui e de um exame de qualificação ao mesmo tempo de mestrado aqui. Já fiz a observação, já abri os trabalhos, passei a palavra aqui para o avaliador externo, vai ter o avaliador interno, mas daqui a pouco eu tenho que voltar. Como é me orientando, ainda está tranquilo, porque eu já fiz as minhas considerações. Mas eu preciso dizer assim, que eu vou ter que ser talvez um pouco mais objetivo e breve aqui nessa live. O que eu queria dizer para você, meu amigo, é que
nós estamos passando por um período paradigmático. Isso não é, não só um chavão, um título bonito. Nós estamos criando novos modelos de relacionamento no momento, de relacionamento virtual, de relacionamento profissional. Estamos realmente trabalhando agora num novo universo. E isso reflete necessariamente em diversas carreiras, em diversas opções de vida. E quando a gente pensa nos reflexos da pandemia para as carreiras jurídicas, seja para quem já está atuando, seja para quem pretende atuar, a gente vai ter, na verdade, todo um novo universo de posturas que precisam adequadas. E aí eu posso só fazer, a título de brainstorm aqui contigo, algumas provocações. É preciso dizer que nós estamos aí numa visão, evidentemente, de superação de preconceitos com o trabalho remoto, com o teletrabalho, com o ensino à distância, com outras formas de comunicação. Nós estamos aqui, nós somos amigos há tantos anos, nós ministramos aulas um no curso do outro, mas nós nunca passamos tanto tempo, né, dentro dessa perspectiva de ter contato virtual, tanto como nos últimos tempos. A gente tem feito live, já fizemos essa nossa terceira live junto, né? Seja pela Academia Brasileira de Trabalho, seja uma live completamente em outro idioma, inglês, e dentro desse ponto nós temos que realmente dizer, estamos superando isso. E perceba, as faculdades elas se adaptaram a esse novo modelo, né? Porque a gente teve que se adequar a essa pessoa. Então, temos aí um novo universo a lidar sobre essa questão. E isso vai servir para o estudante que está formando a sua base, está aprendendo agora a estudar com o mundo digital ao vivo, fazendo prova ao vivo, com acesso ao Google, tentando verificar esses dados, como é que faz isso com os professores, com as novas formas de avaliação, com as novas formas de dar aula, mas aí também pensando no profissional, né? Nós temos aí novos desafios, Sérgio. Desafios porque agora, com o CNJ, com a retomada dos prazos e com a possibilidade de fazer audiências virtuais, nós estamos aí com um universo absolutamente novo e que blefa quem acha que sabe tudo como vai ser. Nós estamos, na verdade, não seguindo um caminho que já foi percorrido por alguém, mas caminhando juntos para um novo caminho. E isso, sem sombra de dúvida, é um enorme desafio. Por quê? Porque os profissionais de direito têm que se reinventar nesse momento. Para quem atua na advocacia, eles nunca fizeram tantas reuniões ao mesmo tempo. Para quem é no magistério, como é que você consegue dar uma entrevista e fazer um exame de qualificação ao mesmo tempo? Isso só no mundo virtual pode ser feito. Numa visão do passado, isso seria absolutamente surreal, né? Mas nesse momento nós estamos realmente nos adequando ao novo universo. Então, há muitas... Imaginar isso para as nossas audiências. Eu, juiz de primeiro grau, você, juiz de segundo grau, pensando nas sessões, quantos aspectos a gente vai discutir? Vai ser telepresencial, né? Vai ser, nesse ponto aqui, outro dado? Então, eu preciso realmente compreender essa questão. Então, há todo um novo universo aí. É verdade. Eu sou um grande admirador do pensamento, né, da obra, né, de Darwin, quando ele, naquela sua obra, né, A Origem das Espécies, que ele produziu após fazer uma visita a boa parte da América do Sul, inclusive aqui em Recife, onde eu me encontro, e destaca que a chave para a sobrevivência é a adaptabilidade às mudanças e às condições decorrentes dessas mudanças. E tem uma passagem que eu li, que é atribuída a ele, no qual ele diz que a evolução, ela tanto pode se dar a passos firmes e seguros, regulares, como pode também dar mediante, então, uma topada no qual você passa, então, rapidamente para um futuro que você esperaria chegar só bastante tempo depois. Eu acho que essa pandemia, sobre esse aspecto em relação às repercussões para as profissões jurídicas, é como se nós tivéssemos levado uma grande topada e aí caído 10, 15 metros na frente, porque o que eu estou visualizando
o que está ocorrendo agora é algo que eu já acreditava que iria ocorrer, só que de uma forma mais lenta. E aí, em virtude do distanciamento social, do confinamento domiciliar, os profissionais de direito foram obrigados a se adequar a essa situação de forma extremamente repentina e rápida. Né? Eu já tinha gravado aulas com você e tal, mas efetivamente ministrado uma aula ao vivo, de forma remota, na minha residência, pelo computador, eu só fiz 5, 6 semanas atrás. E hoje eu já estou tão acostumado que, quando eu acordo, eu já visualizo quais são aquelas aulas que eu tenho que ministrar. Eu tenho que falar com minha turma da UNIT, aí eu abro lá o Google Classroom, coloco no mural algum aviso, e já estou acostumado com isso. Eu acreditava que seria assim daqui a 5 anos, 10 anos. E, de repente, com essa pandemia, nós fomos obrigados a nos adaptarmos a essa nova situação de forma repentina. Então, eu acho que o jovem acadêmico em direito tem que visualizar dessa forma. Ele não pode pensar, tudo vai ser mais difícil para mim agora só por causa da pandemia. A pandemia vai tornar a situação mais difícil para todo mundo. Não é só para quem é estudante, não, para os profissionais também. Vai nos afetar de uma forma bastante democrática, vai ser complicado para todos. Mas o que a pandemia, eu acredito, interferiu diretamente, a realidade é que ela antecipou algo que viria de qualquer forma, né, um pouco mais tarde, mas agora nós estamos diante dela agora. E você mencionou muito bem, eu estou atuando como juiz, realizando sessões virtuais, realizando sessões telepresenciais com os advogados dentro de uma sala, igual a sala que a UNIT utiliza, a do Google Classroom, e os advogados estão aguardando sua vez para fazer a sustentação oral, os julgadores lá naquela classe também. Então, né, todos nós fomos obrigados rapidamente a nos adequarmos a essa situação, porque não tem outra opção. Você pode até pensar, não, mas não seria melhor aguardar a volta da normalidade? Aí eu tenho 2 considerações. Primeiro, o que é que você chama de normalidade? Não existe normalidade mais, Sérgio. Esqueça, o normal, né? É o passado. Nós estamos construindo um novo normal. A gente está Perfeito. construindo um novo modelo de relações. A gente não tem mais essa ideia. Quando as coisas voltarem ao normal, esqueça esse discurso. Esse discurso não é mais aceitável. A gente vai estar construindo. Quem é que acabou hoje? Criaram vacina, inventaram o tema, está tudo maravilhoso, acabou. Quem é que vai voltar aí para um cinema? Quem é que vai voltar para uma aglomeração? Quem é que vai voltar para uma sala de aula com 50, 100 alunos de novo? A gente vai ter que realmente readequar esse universo e a gente está descobrindo novas formas de contato nesse sentido, né? E aí realmente a gente está inventando. Eu estava pensando outro dia, meus amigos advogados dizendo, gente, eu nunca fiz tanta reunião virtual ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque como eu fico no mesmo lugar participando, eu não tenho mais deslocamento de trânsito, as pessoas estão fazendo 4, 5, 6, 8 reuniões virtuais, né, para discutir com o cliente. E a gente que está fazendo audiência, a gente precisa reaprender. Às vezes, na condição de magistrado, a gente vai ter que, e o pessoal do Ministério Público também, aprender que vai ter um novo universo a lidar. Por quê? Porque nós temos aí os desafios da própria noção da inclusão digital, né? Há, sem sombra de dúvida, muita coisa a fazer. Não dá para ter mais aquela empáfia. Se não comparecer, vou aplicar a sanção, vou fazer. Que é isso? A gente agora vai ter que aprender aquilo que os processualistas civis propugnavam de práticas colaborativas, mas agora numa perspectiva absolutamente nova e express, né? A gente não pode mais, a gente não vai ter muito tempo para planejar o que vai fazer. A gente vai realmente construir aqui. É verdade. Não. Nós temos que pensar, né? Como você disse, retornar à normalidade ontem, isso não existe. Nós estamos construindo um novo futuro com aquilo que nós vamos ter em mãos quando essa pandemia efetivamente se encerrar. E uma outra questão que eu sempre levanto, além dos problemas, por exemplo, hoje parece que saiu os resultados positivos preliminares de uma vacina. Excelente. Agora, imagine os problemas que nós vamos ter que enfrentar de qualquer forma, quando sair uma vacina, seja quando for, de distribuição para que todos possam ser vacinados. E
outra questão muito relevante. Primeiro, né, nós estamos tendo como inimigo agora, um inimigo seríssimo, que está causando tanta dor e tanta privação de todos nós, que é o Covid-19. 19 porque ele surgiu no ano passado, 2019. Mas, né, nós certamente, por mais que eu lamento, nós certamente vamos ter um Covid, talvez 20, ou 21, ou 22. Essa situação, eu acredito, não vai ser, não. Nunca mais vamos passar por uma situação como essa. Eu honestamente, não vislumbro dessa forma. Sinceramente, eu ainda sou mais pessimista que você, Sérgio. Sinceramente, a primeira coisa, sobre vacina. Pode vir uma vacina? Pode. Mas as pessoas esquecem que vacina é avanço tecnológico de investimento, que, embora possa estar tudo gestionado, precisa ser descoberta efetivamente e criada. As pessoas fazem estimativa, não, vai ter uma vacina daqui a um mês, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano. Pode nunca ter, não tem para AIDS, não tem para tantas outras doenças, né, que são de vírus também. Então, perceba, é preciso repensar esse discurso, às vezes, meio poliana, menina, jogo do contente, de que isso vai ser resolvido. Não vai. Nós vamos nos readequar. Então, é darwiniano mesmo. A gente vai, nesse ponto, readaptar, numa adaptação das espécies, não é evolução. A evolução é adaptar-se, né? E quem conseguir se adaptar melhor vai, obviamente, conseguir sobreviver, porque isso é para o ser humano em geral. E nas carreiras jurídicas, principalmente, o indivíduo que prestar um serviço diferenciado para essas situações de impossibilidade de contato presencial, mas a atenção que vai ser dada vai ser absolutamente diferente. Ora, há um ano e meio, as pessoas diziam o advogado é maluco porque ele dá o WhatsApp dele para o cliente. Agora vai ser imprescindível, porque ele vai ter esse ponto. E note que a própria noção da relação vai ser complexa nesse ponto, porque o indivíduo vai ter que estar disponível, porque ele vai botar aqui, não vou botar aqui, não vou botar o sinalzinho para ficar azul. Sim, mas se o indivíduo não atender, vai ter quem atenda. Então, a própria noção de readequação de demanda no mercado vai ser também nesse sentido. Então, é preciso efetivamente ter esse cuidado no lidar com o mundo. E perceba, magistrados também vão ter que aprender a atuar nesse ponto, porque nem todos. Sérgio, eu e você já não somos mais meninos, mas começamos muito cedo na magistratura e sempre fomos empolgados com os avanços da tecnologia. Quantas vezes, quando nós éramos tão jovens, ouvíamos daqueles decanos ou daqueles mais antigos, isso não é assim não. O cara tinha orgulho de fazer acórdão na mão, né? De fazer voto na mão. Hoje é algo insano, nossas letras estão cada dia piores, nossas caligrafias. Então, nesse ponto, a gente passa a ter no celular, no teclado, né? No notebook, no computador, quase uma extensão do nosso corpo. E a gente vai ter que também se adequar, e eu saio das carreiras jurídicas, pensando também nas carreiras de saúde, né? As pessoas vão ter agora que enfrentar novas patologias, seja físicas, seja psicológicas, né? A gente vai ter aí um mundo, um universo muito importante para lidar nesse pouco a pouco, né? E aí a gente vai ter que ver vários outros desafios, porque perceba, o cara que milita na nossa área de atuação primordial de trabalho, né? O cara que atua no sindicato vai ter que mudar, porque assembleia, já era difícil fazer uma assembleia presencial, imagine uma assembleia virtual. E aí, nesse ponto, como é que você vai conseguir uma demonstração para os trabalhadores de que ali nós vamos ter o nosso legítimo representante? O cara nunca viu o outro agora, é tudo no campo virtual. Então, há novas formas de atuação aqui que são imprescindíveis. E é muito importante para os jovens acadêmicos eles terem consciência de que, apesar de todas as dificuldades, o que nós estamos enfrentando agora pode ser uma grande oportunidade para eles aproveitarem, né? Eles têm uma facilidade maior em lidar com essas novas tecnologias, né? Especialmente os mais jovens. Então, visualizando dentro dessa situação, nós podemos ver que, de repente, eles estarão mais preparados para
utilizar determinadas ferramentas no âmbito profissional do que, vamos dizer, alguém Esse é da um minha fenômeno idade. até muito simples de explicar, Sérgio. Eu e você somos nativos de um mundo analógico e migramos muito bem para um mundo digital, nos naturalizando como se assim fôssemos próprios. Mas, na verdade, o mundo, os nativos do mundo digital são nossos filhos, são os nossos alunos. Eles já foi a primeira vez, Sérgio, você que é um cara super antenado, a primeira vez que você pegou um celular touchscreen, você se mordeu todo. Você é um cara maior que eu, deve ter batido na tela um monte de vezes. E aí o que é que acontece? Provavelmente seus filhos, ou quiçá daqui a algum tempo seus netos, né? Os bebês de hoje, eles já olham no tablet dele e já ficam vendo a galinha pintadinha, que deve ter alguma coisa alucinógena ali, porque os meninos ficam muito loucos ali e ficam lá mexendo bebês. O mundo já é natural para eles, porque eles já são nativos desse universo. Nós não. Nós migramos e tivemos que nos adaptar. Se nós tivemos que nos adaptar, esses meninos hoje, nossos alunos, eles vão se adaptar também a este novo mundo que se avizinha. Por quê? Porque é um mundo que não tinha sido navegado, que não tinha sido explorado, né? Para que a gente pudesse efetivamente fixar terreno nele. Perfeito. Eles têm essa habilidade e devem aproveitar exatamente, então, essa vantagem em relação às gerações mais maduras. Mas você vê, eu estava conversando com vários colegas meus, juízes de primeiro grau, que estavam numa situação semelhante à que você descreveu, Rodolfo, dizendo que estavam com receio. E agora, com audiências telepresenciais, como é que nós vamos fazer? Aí eu digo, olha, nós vamos enfrentar a situação, é um desafio, é complicado, é difícil, sim. Mas, da mesma forma, quando eu era um recém-empossado no cargo de juiz e fui fazer minhas primeiras audiências pela primeira vez. Na minha época não tinha escola judicial, eu não tive um treinamento específico. Então, no primeiro dia de audiências, a única experiência que eu tinha foi o pouco da advocacia que eu tive, o que foi muito, muito reduzido minha experiência profissional como advogado, e eu tive que encarar, eu tive que enfrentar. Então, nós vamos ter que enfrentar essa situação com audiências telepresenciais agora. A sugestão que eu faço, né, é sempre ir com bastante calma, ponderação, buscar, de repente, um ambiente mais favorável. Quando nós estamos enfrentando uma situação complicada, que nós não conhecemos bem, quando estamos fora da nossa zona de conforto, o que nós podemos trazer para algo mais confortável, para uma zona mais confortável, é melhor. Aí minha orientação a esses colegas, eu digo, olha, comece com aquelas audiências mais simples. As audiências nos quais ambas as partes e seus advogados estão propensos, querem fazer, acreditam na possibilidade de uma audiência telepresencial fácil de desenvolver. Comece assim e vamos aprendendo. Conselho excelente, sem reparos. Tenho acréscimos. Na verdade, inicialmente, só dá para fazer isso. Não começa a querer vir com as pessoas que vierem com uma empáfia e dizer, não, vou fazer uma instrução, se não vier, vou aplicar a súmula 74, ou quero fazer... Qual é, rapaz? Você está num mundo novo e nem todo mundo tem o acesso digital que você tem. Então, dizendo isso para um jovem magistrado ou para uma jovem magistrada, é preciso acordar para a realidade e ver que há um novo desafio a fazer. Então, eu não tenho a menor dúvida, e você que é processualista de estirpe muito mais do que eu tenho que dizer, o momento é de negócio jurídico processual. A gente vai resolver tudo no comum acordo para que a gente possa trazer e resolver essas circunstâncias, porque não dá para vir com essa mesma noção antiga. Eu sou o juiz e faço. Babaca, errado, completamente equivocado. A realidade é outra. Nós temos que, na verdade, resolver e exortar as partes para uma solução negociada, empoderar os advogados nesse ponto para um campo de negociação, confiar, trabalhar na boa-fé e, nesse ponto, construir uma nova realidade. Sabe? Esse processo do trabalho meio, como eu diria, intervencionista, não, talvez eu acho que a pressão mais seria inquisitório ao extremo. Inquisitorial. Passou.
O momento não é mais dele, o momento agora é de realmente verificar. E aí o meu colega chega assim e diz assim, mas Pamplona, se a gente tomar essa postura, o que vai acontecer? O colega, o advogado, vai dizer, não vou fazer, eu disse que eu quero é protelar mesmo. Pronto, beleza. Os processos dos outros colegas dele vão andar. Ele que advoga para reclamado, quando for advogar para reclamante, vai ter que dizer, também não tenho acesso. Porque nesse ponto nós vamos ter uma situação, talvez não tivesse uma FED, vai ter que uma fiscalização. E nesse ponto, a compreensão maior para saber se o indivíduo está protelando ou não, porque a verdade a gente quer resolver o problema. E tem problema demais. Então vai ter quem queira resolver o problema, então a gente resolve. Depois, quando algum tipo de adaptação permitir um novo mecanismo que possa aplicar alguma forma mais coercitiva, ótimo. Mas enquanto isso, o que você está falando, como eu disse, não é um voto divergente, é um voto convergente. É justamente ter a cautela, ter nesse ponto a paciência. Descartes já dizia no discurso do método, o sentimento mais predominante em todo mundo é o bom senso. O problema do bom senso é que todo mundo acha que tem bom senso, ninguém acha que não tem bom senso, só que o bom senso de um não é o bom senso do outro. Então, na verdade, esqueça o bom senso, lembre só de paciência, tolerância. Exercite a ouvida e menos. Você tem dois ouvidos e uma boca. Isso já é um sinal. Vamos ouvir mais e ver o que as partes têm a dizer do que simplesmente querer fazer substituir a vontade delas. E aí a gente pode construir. Perceba, não tenho a menor dúvida aí, na minha condição de professor de direito civil, que a ideia da teoria do negócio jurídico vai ser levada a graus extremos, porque a gente vai pensar em negócio jurídico processuais, em negócio jurídico de direito material no campo das relações de trabalho, é, sem sombra de dúvida, o nosso caminho, querido. E isso não é só do direito de trabalho. É do direito de trabalho, do direito civil, do direito penal, do campo... É claro que nós vamos ter que verificar determinadas circunstâncias em função das peculiaridades de cada ramo de atuação. E para o estudante, em especial, este é clínica geral. Ele tem que aproveitar mesmo para estudar cada vez mais e fortalecer a sua base teórica de tudo, porque o momento de estudar mais a fundo na graduação. Não tem, eu não vou conseguir fazer prática. Não tem melhor prática do que uma boa teoria. Você aprenda nesse ponto a base teórica, vá para a luta no momento processual adequado, mas lembrando sempre, temperança, razoabilidade, bom senso, sim, paciência. Né? Ouve juiz, ouve advogado, ouve Ministério Público, ouve servidor. Se a gente não aprender a ouvir, a gente não vai ser ouvido. Muito bem, perfeito, irretocável, meu amigo Pamplona. Eu acho que nós temos que entender que o futuro ele pressupõe boa-fé e pressupõe o diálogo. Nós temos que conversar, nós temos que ir com calma, nós temos que buscar entender um ao outro, para que possamos, então, desenvolver a relação processual e nossas relações também no âmbito do direito material da forma, então, mais pacífica, menos estressante possível. Então, Verdade. nós temos que, sim, eu acredito que o legislador de 2015, quando ele estabeleceu o Código de Processo Civil atual, a Lei 13.105, ele já pensava nesse perfil, ao estabelecer não apenas a ideia da cooperação processual, mas a própria ideia de que nós temos que visualizar os sujeitos da relação processual como sujeitos dentro de uma comunidade que tem o mesmo objetivo, o mesmo fim. Lógico, o resultado desse mesmo fim vai ser diferente em relação ao autor e ao réu e mesmo para o juiz. Mas todos eles desejam, almejam desenvolver a relação processual para que se chegue ao final e aquela questão de fundo, aquela questão meritória, seja solucionado de forma justa, de forma adequada, de forma efetiva. Isso é o interesse de todos. E todos têm que operar em conjunto, daí a expressão cooperar, para que nós possamos chegar a esse resultado. Eu concordo com essa sua ideia. Eu também já levantei em outra oportunidade da ênfase no negócio jurídico processual.
O artigo 190 do Código de Processo Civil, os nossos alunos, então, certamente já abordaram isso nas aulas de processo civil, estabelece exatamente essa possibilidade dos litigantes, então, convencionarem entre si regras procedimentais acerca eu não dos tenho a menor poderes, das dúvida, faculdades durante o curso do processo. E isso acaba, então, facilitando, diminuindo, então, esse peso da complexidade que é desenvolver uma audiência por meio de teleconferência. Então, os nossos alunos, a gente tem que compreender que as suas habilidades com o uso dessas novas tecnologias, né, a rapidez de raciocínio que eles têm, né, tem que ser utilizado, tem que ser empregado exatamente para superar esses obstáculos que nós estamos enfrentando agora. E isso parte, então, não apenas do uso dessas habilidades, mas da conscientização, que nós temos que valorizar o padrão ético alto que o nosso legislador estabeleceu no CPC 2015 e que nós devemos sempre, nós temos que atuar em conjunto buscando esse mesmo fim. É interessante porque, normalmente, quando pensamos em qualquer curso de direito, qualquer curso dos últimos 100 anos, pensamos sempre naquela ideia que o curso de direito prepara o advogado para o embate, para o litígio. Mas nós temos que valorizar muito a ideia, hoje em dia, de que o profissional de direito, seja juiz, seja advogado, mesmo Ministério Público ou defensor público, ele tem o dever, segundo o parágrafo 3º do artigo 3º do CPC 2015, de incentivar e estimular soluções consensuais. Perfeito. O juiz deve estimular, o advogado deve estimular, o Ministério Público deve estimular e o defensor público também, sempre que possível, estimular formas consensuais, por meio de mediação, por meio da conciliação. Então, esse período, com toda essa problemática que nós estamos enfrentando, é ideal para isso. Valorizar exatamente, né, a ideia de um caminho de convergência de interesses para que possamos chegar a um denominador comum. Eu acredito que esse é o caminho. Esse incentivo agora, né, é muito importante. Meu querido, infelizmente, eu vou ter que desligar, porque eu estou sendo convocado aqui para voltar aqui para a sessão aqui dessa banca. Mas eu quero dizer da minha enorme satisfação. Qualquer coisa que você me chama, eu venho imediatamente, né? Eu não recuso nada de Sérgio Torres Teixeira, que é um dos maiores juristas desse país, um juiz de escola, um professor fantástico, os alunos e alunas ficam apaixonados, e também um ser humano que é sensacional. Quero que todo mundo siga aí Sérgio Torres Teixeira no Instagram, sigam aí Direito na UNIT, me sigam também. Vou pedir para fazer o download aqui dessa live, para que eu bote lá disponível para todo mundo, para mostrar como a prova inequívoca do exercício da ubiquidade está em 2 lugares ao mesmo tempo, mas nesse ponto, só para garantir a prova inequívoca da minha amizade e fidelidade, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, Rodolfo. Eu vou continuar, então, porque eu tenho só um fecho que eu quero fazer com eles, tá bom? Certo. Mas aí, então, tenho todo o meu carinho, você é meu irmão, você sabe disso, e a gente se encontra, então, no nosso próximo evento junto. Amém, querido. Um abraço, então. Um abraço, então, meu amigo. Beleza. Vou continuar, então, aqui. Continua aí. Se eu conseguir terminar, eu ainda volto aqui. Pronto, perfeito, perfeito. Um abraço. Bem, eu vou, então, continuar, porque eu realmente não queria encerrar essa nossa oportunidade de conversar sem destacar o que eu acho extremamente relevante e que eu sempre procuro enfatizar em palestras nas quais eu trato desse tema, do futuro trabalho e o trabalho do futuro. Envolve exatamente a ideia do quociente de adaptabilidade. Todos vocês já ouviram falar do QI, do quociente de inteligência, né? O nível intelectual da inteligência enquanto lógica pura, que é extremamente relevante. Lógico, quando você está sendo entrevistado para o emprego, tenho certeza, para um cargo público, tenho certeza que quem está entrevistando você, quem está ouvindo você, vai fazer uma avaliação em relação ao seu grau de QI. É muito importante. Todos vocês também já ouviram falar do QE, do quociente emocional ou inteligência emocional, que é tão importante quanto o QI, o quociente de inteligência. Você precisa, né, ter um bom domínio, não apenas de suas emoções, mas das emoções daqueles sujeitos ao seu redor. Você precisa ser inteligente sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista emocional
em relação àqueles outros indivíduos com os quais você está interagindo. Não adianta você ter um QI altíssimo se seu quociente emocional é lá embaixo. Então, os dois têm que andar juntos para que você possa, então, aumentar sua probabilidade de sucesso. Perfeito. Isso você já sabe, não precisava nem adiantar. Agora, extremamente relevante é o QA, o quociente de adaptabilidade, que é outro elemento que está sendo levado em consideração quando nós estamos avaliando um futuro profissional. Seja você sendo entrevistado aí para conseguir trabalhar no escritório da advocacia, seja um colega meu entrevistando alguém para, de repente, convocá-lo para ser seu assistente ou então seu assessor no tribunal, né? Eu já fiz múltiplas entrevistas com vários jovens e eu sempre procuro, então, avaliar não apenas o QI, quociente de inteligência, não apenas o QE, o quociente emocional, mas também o QA, o quociente de adaptabilidade. Aí você pergunta, mas, professor, como é que a gente consegue entender o que é esse QA e como é que, eventualmente, conseguimos, então, fazê-lo aumentar, evoluir? Veja, a ideia do quociente de adaptabilidade tem a ver com aquela linha darwiniana do pensamento, de que, né, a sobrevivência, né, será do mais apto a se adaptar a mudanças em condições de vida. Não é necessariamente o mais bonito, o mais forte, o mais rápido, né? Aquele que vai sobreviver é aquele que revela melhores condições de se adequar, de se adaptar a um processo contínuo de mudanças, como nós estamos enfrentando no âmbito das carreiras jurídicas. Todo dia temos uma novidade, nós temos que nos adaptar. Eu acredito que nos últimos 6 meses eu evoluí e tive que evoluir, tive que me adaptar a situações que eu sinceramente acreditava que até poderiam chegar, mas esperaria que demoraria mais 3, 4, 5 ou 6 anos. Estão, então, aqui agora e vão estar novas questões amanhã. Então, é muito importante ter essa consciência de que o quociente de adaptabilidade, sua capacidade de se adaptar, é muito importante. Você pode ser super inteligente, você pode ter um nível emocional muito bom, mas se eu entender que você tem dificuldade em se adaptar a uma situação nova, eu vou pensar 2 vezes em oferecer a você um cargo de assessor meu, ou então indicar você para trabalhar no escritório de advocacia, porque eu sei que tanto do lado de cá do balcão do judiciário, como do lado de lá, onde atuam os advogados, as mudanças são constantes. Nós estamos num processo contínuo de mudanças. E essa adaptabilidade é muito importante. E ela pode, sim, ser objeto de uma evolução. Você pode aumentar o seu QA. Eu vou indicar para vocês uma palestra de alguém que não atua na área jurídica. Efetivamente não é um professor de direito, um profissional de direito. Na realidade, é um profissional de uma outra área totalmente diferente. É uma entrevista feita por uma tech investor. O que é um tech investor? É um investidor em novas tecnologias. O nome dela é Natalie Fratto. Natalie Fratto. Ela é americana. Ela fez uma palestra daquele TED Talks curtinho, né? Uma palestra, depois eu posso disponibilizar para os coordenadores do curso, pode passar para vocês. Se não me engano, a palestra é 10 minutos, ou menos 10 minutos. Onde ela fala sobre a experiência dela em decidir em quem ela vai investir nesses startups que estão surgindo. E ela diz que ela sempre faz entrevistas com o líder, com o chefe da equipe ou com o dono daquela respectiva startup. E quando ela faz as perguntas, ela diz, lógico, eu procuro saber qual é o QI do cidadão, qual é o QE dele ou da equipe dele. Mas o que mais me interessa é entender e avaliar qual é o QA, o quociente de adaptabilidade daquela pessoa ou daquela empresa, envolvendo aquela ideia nova que ele tem. E eu faço isso formulando perguntas durante a entrevista que não são perguntas habituais numa entrevista para um emprego, para um cargo, para uma oportunidade de trabalho, né? Ela começa assim, ela diz, primeiro eu não pergunto a eles para explicar, para me narrar o seu passado. Isso não me interessa. Isso aí eu consigo ver no currículo dele, no relato que ele escreveu. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do futuro. E aí o que é que eu faço? Eu pergunto a eles o que é que eles fariam se ocorresse isso. Determinada situação que eu invento na hora.
E eu quero ver como eles reagem a isso, utilizando o conhecimento dele do passado. Veja que importância aí. Então, aí, você entender que sua experiência do passado, ela vai servir para que você consiga, então, resolver uma situação que nunca aconteceu antes, mas vai acontecer amanhã. Então, ela formula perguntas dessa natureza. Não se preocupe tanto com o passado. Pense no futuro e como você vai reagir ao futuro. Outra questão que ela destaca, que é muito importante na avaliação do quociente de adaptabilidade, ela procura saber qual é a habilidade daquela pessoa, daquele cidadão, a capacidade daquele grupo de apagar tudo o que aprendeu para reaprender sob uma nova luz determinado objeto, determinada atividade. Isso é muito importante, você formatar, né, o seu HD aqui, esquecer tudo que você aprendeu em relação a determinada linha de aprendizagem para reaprender tudo novamente, agora à luz de uma nova forma. Ora, vocês vão ter que fazer isso no escritório de advocacia, ou se vocês forem atuar num cargo público, com a mais absoluta certeza. Você vai chegar lá e falar, eu sei redigir uma petição, eu sei preparar uma contestação, eu sei como visualizar e preparar uma peça recursal. Ótimo. Só que aqui nós trabalhamos de uma outra forma. Então, eles vão querer saber qual é a facilidade que aquele cidadão tem, aquela cidadã tem, para pagar o que aprendeu e reaprender à luz de uma nova metodologia que é adotada naquele escritório ou de um novo tipo de conhecimento que aquele escritório realizou. Isso é muito importante. Você ter capacidade de apagar e reaprender agora sob uma nova luz. Muito importante. E a terceira questão que ela menciona, primeiro essa questão envolvendo testar sobre como reagir a situações imprevistas no futuro. Segundo, essa questão envolvendo a capacidade de você apagar o que aprendeu para reaprender de uma forma totalmente diferente. E a terceira coisa que ela enfatiza muito, que é importante para desenvolver a nossa capacidade de adaptação, é ela faz uma avaliação em relação àquela pessoa, àquele grupo, àquela empresa, e a capacidade, a aptidão daquela pessoa em identificar ameaças que estão ao seu redor. Porque é muito importante, segundo a Natalie Frattel, você ter confiança em quem você é, em aquilo que você sabe, mas sempre estar de olho aberto para procurar identificar aquilo que ela chama what can kill you next, aquilo que pode lhe matar agora, de repente. Porque sempre tem alguma coisa embaixo da mesa, por trás da porta, por trás daquela curva, só esperando na espreita assim, para então, né, acabar com a gente. Nós sempre temos que ter essa preocupação. Sempre. Lógico, não é uma preocupação que vai levar você à loucura, ficar nervoso o tempo todo, não poder dormir à noite, não. Você tem que entender que faz parte do exercício profissional, do desafio profissional. Mas você sempre vai ter uma ameaça, sempre. E você tem que identificar essa ameaça, porque essa ameaça fica mudando de forma, mudando de figura. Então é muito importante, extremamente importante, você ter essa identificação e ter esse interesse, na realidade, uma insatisfação com aquilo que você já tem, mas não aquela insatisfação que deixa você infeliz ou deixa você, então, sem querer interagir com outras pessoas. É aquela insatisfação, você diz, olha, eu reconheço que sou feliz hoje, mas eu quero ser mais, eu quero mais. E para querer mais, eu quero identificar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que superar, aquilo que eu tenho que evitar, aquilo que eu tenho que combater para chegar lá onde eu desejo chegar. Esse tipo de filosofia, né? Ela até menciona um caso interessantíssimo, vocês jovens vão gostar muito desse caso, para ilustrar. Ela diz que no início desse século, 2001, 2002, teve uma grande reunião com vários CEOs, que CEO é a sigla de Chief Executive Officer, que é o presidente, o chefe executivo de determinada empresa. Né? Um grande encontro lá na Califórnia. E quem estava nesse encontro, né, era o então dono da maior videolocadora que existia na época, o dono do Blockbuster, né? O que é o Blockbuster? Vocês, muito jovens, não vão se recordar, mas antigamente a gente não assistia filmes no Netflix, não. A gente tinha que ir para uma loja onde a gente ia alugar uma fita cassete, né? Uma fita cassete,
e ia depois alugar essa fita, levava para casa e assistia. A Blockbuster era a maior empresa que locadora de vídeos que existia. E eu acho que o nome dele era John Antioco, se não me engano, era o CEO. E aí ele estava lá, né? E ele faturava bilhões e bilhões e bilhões. Aí um cara chegou para ele, no meio dessa reunião, e disse, olha, eu estou com uma ideia interessante. Ao invés de você ter esses vídeos assim, físicos, que a pessoa tem que ir para sua loja e alugar, não seria interessante, que eu tenho uma ideia, de a gente poder permitir que eles acessem ao filme pela internet e que possam assistir dos seus computadores, quem sabe até um dia das suas televisões. Aí o John Antioco olhou para esse cara e disse, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado em como eu vou gastar, investir os bilhões que minha empresa, a Blockbuster, está fazendo. Isso é que eu tenho que me preocupar, tenho que me preocupar com o negócio de internet, ver filme pela internet. E dispensou o cara, né? Nessa mesma reunião, envolvendo vários CEOs, né? Estava presente um outro cara, né? Agora escapa o nome dele, né? Que ficou interessado. E aí iniciou conversas com esse cidadão, com essa ideia de poder alugar filmes pela internet. Cerca de 8 anos depois surgiu a Netflix. E os primeiros CEO da Netflix foi esse cara que deu ouvidos àquele jovem com essa ideia de vamos pensar em algo que permite o aluguel de filmes pela internet. Foi que a Nelly menciona esse caso. O que é que ela diz? O John Antioco, ele estava satisfeito demais, ele estava tranquilo, não, estou faturando bilhões, não preciso me preocupar com o que está aí escondido que pode acabar comigo. Né? Ele não se preocupou. E 4 anos depois, a Blockbuster entrou em processo falimentar. Fechou, acabou fechando. Não existe mais, né? As lojas do Blockbuster, né? Ele não deu ouvidos, não estava, então, olhando e preocupado com algo que estava diante dele, mesmo que camuflado ou escondido, e podia acabar com ele. O outro cidadão, que tornou-se depois o primeiro CEO da Netflix, teve isso em mente. E, olha, esse cara está pensando em algo que pode causar um processo disruptivo imenso e acabar com o padrão de aluguel de fitas para ver filmes em casa. E ele investiu e acabou, então, produzindo a Netflix. Então, o desafio que nós temos, segundo a Natalie Frattel, é sempre ter essa preocupação. Sempre olhar para ver o que é que está debaixo da mesa, embaixo da cadeira, atrás daquela porta, por trás daquela árvore na curva que pode acabar conosco. E sempre, então, com essa preocupação e nos adaptando às mudanças para poder, então, progredir e evoluir. Então, queridos ouvintes, queridas ouvintes, eu destaco que essa visão ela é super importante. Veja, tenho 53 anos de idade, sou desembargador, sou professor há mais de 28 anos, mas eu, o tempo todo, estou olhando e procurando embaixo da mesa, né, ali em cima, para ver o que é que pode acabar comigo. O tempo todo. Por mais, mas ele é vitalício como desembargador, né? Ele é professor já. O tempo inteiro eu estou olhando e preocupado e pensando. É assim que você tem que ser. Você que tem todo o seu futuro pela frente, né? Eu já estou mais próximo ao final da minha carreira profissional. Vocês estão, né, no início ou ainda nem iniciaram ainda, mas você tem que ter esse tipo de olhar, essa espécie de preocupação. Como eu disse, não a preocupação que vai fazer com que você não durma à noite. Você tem que ser feliz hoje também, lógico. Mas você pode ser feliz hoje e querer mais. Você pode ser feliz hoje e estar disposto a se dedicar, né, a se empenhar para ter algo melhor, para ser algo que você deseja ser. E é assim que você tem que encarar. E é assim que eu, né, convido vocês, todos os meus alunos, para encararem. Seja feliz hoje, ótimo. Mas queira ser mais feliz ainda. E lute para isso, se prepare para isso. E olhe em frente ao seu lado, ao seu redor, para esses perigos, que eles podem vir em qualquer forma. Pode ser tanto um concorrente, um outro advogado, uma outra pessoa disputando aquela vaga sua, como também pode ser, de repente, alguma novidade, alguma tecnologia nova, alguma ferramenta nova. Nós temos que nos adaptar a essas mudanças e sempre, então, desejando
progredir, desejando ir para frente. Esse período de pandemia, eu acredito, né, uma excelente oportunidade nesse contexto para pensar no nosso futuro. Enquanto nós estamos em casa, buscando evoluir, assistindo lives como essa, assistindo nossas aulas e cursos, etc., né? Enquanto, né, os nossos verdadeiros heróis, né, os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, paramédicos e paramédicas e trabalhadores das atividades essenciais continuam exercendo as suas atividades lá fora, né? Nós aqui em casa devemos já pensar, né, no que está ocorrendo agora e visualizar como nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças para poder progredir. Vocês têm toda a sua vida pela frente ainda, vocês vão ter muitos desafios, muitas batalhas ainda, meus queridos e minhas queridas. Então, pensem assim, certo? Sejam felizes hoje, sim, com mais certeza. Quero ver um sorriso, né, no rosto de cada aluno meu hoje, né? Mas quero ver também aquela sede. Eu quero mais. Eu posso ir adiante. E para isso eu vou ficar em alerta para ver o que pode me matar amanhã. Façam isso, façam isso. E aí eu desejo, né, toda a sorte do mundo, né, todo o sucesso do mundo para cada um de vocês. Então, meu amigo Rodolfo, então, não pôde retornar. Então, junto com ele, eu mando um abraço para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos queridos alunos e alunas na UNIT. Ok, doutores? Então, eu vou encerrar por aqui, né? Eu vou colocar depois nos stories para vocês poderem assistir mais tarde. E agradeço tremendamente, né, a audiência de todos vocês hoje, ok? Então, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos e novamente agradeço a minha coordenadora e aos meus diretores da UNIT. Um abraço a todos. Sucesso! Tchau, tchau.